Subcontinente indiano. Índia. Se a luz de mil sóis subitamente surgisse no céu, esse esplendor poderia ser comparado ao esplendor do Espírito Supremo. E Arjuna viu naquele esplendor todo o universo em sua variedade, permanecendo em uma vasta unidade no corpo do Deus dos deuses. Está no Bhagavad Gita 11:12. Pois é, muito se tem escrito, né, sobre esse esplendor dos iluminados ou do Shine One, desde a glória de Yahvé, cujo fulgor iluminou o templo em Jerusalém, até Ima Kashaeta, o Ima, o iluminado, o radiante rei do Irã. Mas é nas religiões da Índia que o conceito do esplendor dos deuses atinge seu maior desenvolvimento. Pois é, no Bhagavad Gita, Arjuna estava contemplando a forma radiante do seu mestre perfeito, o Senhor Krishna. Mas deveria haver uma conexão entre o brilho dos seres espirituais superiores e o brilho dos principais membros dos Anunnakis, simbolizado na língua suméria pelo Dingir, mostrando para vocês o símbolo aí, a estrela brilhante. E é como se o brilho se tornasse mais brilhante à medida que ele se move do leste para o oriente. Mas isso não é uma função de distância, mas uma função de desenvolvimento espiritual. Ela é delimitada pelas maiores cadeias de montanhas do mundo, cercada ao sul pelo Oceano Índico, ou Himalaia. Essa vasta terra da Índia, de forma triangular, se estende por mais de 3.000 quilômetros de norte ao sul e de leste a oeste. E dentro de suas fronteiras vive um sexto da população do mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas a Índia já tem. Pois é, está quase alcançando a China. Embora hoje refreada por divergências políticas aumentadas pelo cisma das três principais religiões, a briga, né, entre elas, que é o hinduísmo, o budismo e o islamismo, esses professores itinerantes que saíram lá do Cáucaso, né, do Karsag, os Anunnakis, os Shine One, esses professores itinerantes não teriam visto problema nenhum na Índia nessa época, mas apenas uma vasta área à espera de suas habilidades civilizadoras. E é sempre bom lembrar que a Índia não existia como país até 1947. Ela foi criada pela Inglaterra, foi dominada, foi colônia inglesa. Eram vários reinos, vários sultanatos que existiam sob controle inglês, eles faziam um acordo. Quando eles conseguiram a independência em 1947, o país que existiu foi formado anteriormente pelos ingleses, criaram as fronteiras todas, é uma confusão de guerras incríveis. Mas não era assim a Índia, eram vários reinos. Assim como era a África também. Países que hoje existem na África não eram países há 300, 400 anos atrás. Eram reinos isolados e tribos que brigavam entre elas. Aí o camarada inventa o colonizador cria um país, por isso que tem briga tribal até hoje. A África do Sul é assim, o Xhosa com os Zulus, até hoje não se entende. Você vai em Johannesburg, eu já estive lá, tem bairro que você não entra porque já está no domínio da outra tribo. É Zulu e você é Xhosa. Enfim, esse é o mundo que foi criado pela Irmandade da Serpente, alterada, corrompida. A Irmandade da Serpente começou com uma ideia muito maravilhosa, nós estamos conversando sobre isso, depois ela foi derrotada, corrompida e se transformou no mal. Então vamos ver, esses Shine One, Anunnaki, como queiram, eles estariam interessados nos grandes vales inundados pelo rio Indo, Ganges e Brahmaputra, nascendo ao norte das cadeias montanhosas lá do Himalaia, que são as mais altas do mundo. E de fato eles podem ter voltado sua atenção primeiro para o Vale do Indo, no oeste, onde meados do 3º milênio antes de Cristo, quer dizer, 5.000 anos atrás, surgiu uma notável civilização marcada pelas cidades gêmeas de Mohenjo-Daro e Harappa, que foram supostamente destruídas num ataque com armas de destruição em massa da época, né? É bem contado na história do Mahabharata, nós vamos conversar mais na frente sobre isso. As cidades eram impressionantes, elas tinham um planejamento urbano incrível para a época, as suas ruas principais tinham 45 pés de largura, equivalente a 13,5 metros de largura, um urbanismo impressionante, elaborados banheiros públicos, como nunca se viu novamente até os dias da Grécia clássica ou da Roma imperial, 2.000 anos depois. Então todo mundo comenta
Diz-se que a dimensão da Índia antiga é a eternidade. A sua história se perde em mitos de grande antiguidade e na literatura sagrada hindu dos Vedas e seus comentários, os Upanishads, as divisões do tempo, não são medidas em eras, nem séculos. São divididas em eões. Né? São tempos enormes, impossíveis de você dimensionar. Até o início dos tempos, quando os deuses deram e desceram sobre a terra, os heróis poderosos travaram uma guerra épica que é falada até hoje. Né? As outras civilizações antigas que nós já conversamos floresceram e depois foram enterradas pelo tempo. Por exemplo, a Suméria, a civilização Acádia, o Egito dos faraós, a Grécia, os maias na América do Sul, os astecas mais tardios, tudo isso refletido na tela da história. Deu uma tremidinha, subiu, brilhou e caiu. Por um momento, elas brilharam antes de cair. Caíram no esquecimento que só foi penetrado pelo homem ocidental nos últimos 2 séculos. Mas quando a Índia entrou nessa era moderna, ela ainda estava vivendo o passado antigo como se fosse presente. Por mais de 3.000 anos, os peregrinos viajaram em um fluxo ininterrupto para adorar os seus deuses em Benares e banhar-se nas águas sagradas lá do Ganges. Ao longo desses milênios, os homens adoraram as mesmas divindades, leram, discutiram os mesmos poemas das escrituras, as sagas, né? E aí nós temos chance de descobrir como eles pensavam. Nós temos mais facilidade para estudar a verdadeira natureza desses deuses, os iluminados, os Shine One, ou os Anunnakis, do que em qualquer outro lugar da Terra, porque é muito bem documentado, eu tenho conversado muito sobre isso. A literatura hindu ainda não está totalmente explorada. E quanto mais nos aprofundamos na literatura hindu, nas sagas, nos cantos, em tudo que nós podemos acessar hoje, nós vemos que se abre um horizonte incrível. Então, ali eu acho que está o caminho. E a Índia não tem muito problema quanto a essa pesquisa. Pelo contrário, não é como foi no Ocidente, que foi tudo apagado, cancelado, proibido e perigoso. E vai voltar a ser. A religião hindu ou bramânica sofreu suas adversidades, interferência como todas as outras. Ela teve deturpações. Hoje o hinduísmo não tem nada a ver com aquele hinduísmo antigo. Se dividiu, se subdividiu e cada subdivisão se dividiu em outra. Então a mesma coisa aconteceu com o budismo. O budismo tem o budismo tailandês, tem o budismo vietnamita, tem o budismo tibetano, tem o budismo indiano. E vai por aí. O japonês, tem o chinês. Então nós vamos ver que a partir do século II a.C. até o século XII, depois de Cristo, havia uma disputa dentro da Índia, os competidores externos, né? Veio o Islã da Arábia Saudita e o zoroatrismo da Pérsia, que hoje é o Irã. E mais tarde pela separação dos Sikhs, de orientação mística, e pela influência do cristianismo, que chegou depois. E através dessas confusões todas, a influência dos Vedas ainda permaneceu primordial. A data mais antiga dessa literatura não pode ser satisfatoriamente determinada, seja por evidências fisiológicas ou internas, ou como confusões políticas e brigas entre tribos, etc. Nós temos aí que os últimos escritos podem ter sido feitos 800 anos antes de Cristo, então seriam 2.800 anos atrás. Mas a gente tem que admitir que a data dos Vedas mais antigos, o Rig Veda, por exemplo, é muito contestada, e é bem possível que esse documento seja muito, mas muito mais antigo, tanto em sua mitologia quanto a sua composição. O Rig Veda é claramente mais antigo que os outros 3 Vedas, o Samaveda, o Yajurveda, o Atharvava Veda. E em questão de tempo, esses 3 estão muito no mesmo nível dos Brahmanas. São textos em prosa, né, explicativos, que estão ligados a eles ou fazem parte deles, e pode ser datado no período de 800 a 600 a.C. Então os Brahmanas estão anexados a tratados chamados Aranyakas, que é o Silvan, que se destinam a ser estudados na solidão das florestas, os Upanishads, que eram tratados de conteúdo filosófico, cujo nome deriva de uma sessão dos alunos sentados ao redor do seu professor. Além disso, a literatura que devemos considerar inclui 2 grandes épicos, o Mahabharata e o Ramayana, cuja composição mais antiga também ocorreu por volta do 1º milênio antes de Cristo. Então, o primeiro grupo dos deuses a quais os Vedas se referem foram os Adityas,
Incluídos entre eles estavam Indra, Varuna, Mitra, também Surya, Savit, que são descritos como sendo aspectos do mesmo ser. Uma determinação que pode significar apenas que eles estavam ocupados com habilidade e responsabilidade semelhantes. Hora do chá. Eu Grey. Tem uma variedade deles, viu? Os Adityas eram um grupo de 7. Embora a Martanda, um deles, seja às vezes incluído como um oitavo, em um hino, os epítetos, os apelidos alternativos, os títulos alternativos de Bhaga, significa abundância, Amsa, distribuidor, Ariman, que é o camarada, o Diksha, habilidoso, eles são usados né, por eles, e aí como se Indra, Surya, Martanda, esse grupo que fazem 7, e às vezes são 8, eles nunca têm uma formação correta, então nós vamos dizer que a palavra Bhaga, né, ou Bhagha, ou Bhaga, é usado no Avesta persa como um epíteto para Ahura Mazda, que é outro deus, que tem aquelas asazinhas iguaizinhas dos Anunnakis, numa esfera, né, num circo montado aparentemente numa nave, alguma coisa que parece uma esfera, com asas, com um trezinho de pouso, etc. O Eric von Däniken gosta muito dessa imagem dele. Então, quando nós encontramos os Adityas, ou os Adityas, né, descritos como brilhantes, dourados e de muitos olhos, sem piscar e sem dormir, né, nós podemos reconhecer que muitos dos atributos deles estão lá embutidos nos Anunnakis. Que nós vamos ver que a palavra brilhantes, dourados, né, pode ser aceita como alternativa para bronzeado. Muitos olhos como uma referência às serpentes, um olho, 2 olhos, e o outro que eles chamavam de sem dono. Foi um atributo usado por Enoque ao descrever os vigilantes. Tem que ler o livro de Enoque. Nós vamos fazer um vídeo só sobre ele, mais bem detalhado, né? Aqueles que não dormem. Ele refere-se a isso. Seriam androides, autômatos, robôs, e eles estão sempre vigilantes. Além disso, eles são referidos como os reis com ordenanças invioláveis. Puro e supervisor da ordem sagrada. E por esses últimos eles eram os senhores de RTA, né, que significa Santa Ordem. Essa, no conjunto de letras, o RTA, é uma expressão equivalente ao Ma'ar egípcio, que significa verdade e justiça, a qual os deuses do Egito também eram dedicados. Pois bem, nós temos um tratado chamado Nirukta, que é o comentário védico mais antigo existente. Ele foi escrito por volta de 500 a.C., 2.500 anos atrás. Então, o Yaskar escreve que os primeiros estudantes da mitologia do Rig Veda resolveram colocar todas as divindades em 3 classes de acordo com a sua posição no céu: a atmosfera ou na Terra. E se essa interpretação pode ser tomada como uma referência à hierarquia de deuses, então nós temos nessa mesma classificação aquela classificação tríplice que nós temos lá com os Anunnakis, no Karsag ou o Edim, como escrito por Zachariah Sitchin. E na Grécia, que mais tarde nós vamos mostrar, essa turma também aparece na Escandinávia, na Irlanda, na China, em todo canto, em todos os lugares. Os deuses do céu formaram então um conselho governante dos 7 ou 8. Né? Os deuses atmosféricos formavam a massa de professores, as serpentes de um olho e os deuses da terra, que formavam a ordem dos artesãos. Cada ordem tinha o seu chefe principal. E Surya era o chefe dos deuses do céu. E Indra, que liderava os deuses atmosféricos, e Agni, que era o comandante da ordem terra. Então, se Agni, né, era o comandante da ordem terra, nós podemos compará-lo com Enki. Se bem que, na minha opinião, minha pessoal, quer dizer, mais alguns outros autores, eram entidades parecidas, porém diferentes. Tá? Eles tinham uma espécie de um programa, de um organograma, ou de um projeto. Quem ficou cuidando da Índia, alguém ficou cuidando da área da Suméria, outro da China, do Japão, entre os maias, etc. Eles conversavam entre eles, trocavam figurinhas, mas eram entidades diferentes.
Nós vamos ver aí que, então, se Agni era o comandante da Ordem Terra, e nós vamos ver lá em Karsag, que é o Éden, né? Lá na Mesopotâmia, apenas uma deusa é nomeada no mundo celestial. E ela foi chamada de Ushas, um nome que significa a iluminada. Um estudioso, Dr. Berredale Kate, se refere a ela como a figura mais poética de todo o panteão. Mais uma vez, a deusa feminina superior a todos os outros deuses. Enfeitando-se com trajes alegres como uma dançarina, ela exibe o busto e como uma donzela adoçada por sua mãe, ela revela sua forma. Vestida de luz, ela aparece no Oriente e mostra seus encantos. É imortal e não envelhece. Ela desperta antes do mundo. Quando ela brilha, os pássaros voam. Os homens se agitam. Ela remove o manto negro da noite, bane esses sonhos malignos e odiada escuridão para longe. Ela segue o caminho da ordem RTA. Embora uma vez que ela seja solicitada a não demorar, para que o sol não a queime como uma ladra, né, como se fosse uma inimiga, ela é a esposa ou a senhora do sol que a segue, mas às vezes também a sua mãe. Ela é a irmã de Bhaga, a parenta de Varuna e a irmã mais poderosa da noite. Ela é a mitologia de todas as raças. Nessa representação simbólica e esotérica, nós podemos ver Ushas nos moldes de Nihulsa, né? Isis, Anahita. Ela é encarnada como uma mulher inteligente, encantadora e bela, dedicada à verdade e à justiça. Ela remove o manto negro da noite, que é simbólica da ignorância, e a odiada escuridão. Ela traz a sabedoria, assim como a deusa Ator no Egito, que é a deusa mais adorada, é a mãe de todos os deuses. Pois é, o patriarcado veio depois. Vou tomar mais um pouquinho de chá. Uma vez alguém comentou aí, botou no comentário, Arimatea, você tem que tratar seu pigarro. Olha, chegar à idade que eu já cheguei, fazendo o que eu fiz e fumando o que eu fumei durante minha vida passada, ai, eu estou muito bem. Vai com pigarro mesmo. Não tem idoso que não tenha pigarro. A produção é uma coisa muito chata. O tempo todo essa tossezinha, né? O organismo, quem chegou até onde eu estou aqui sabe que o organismo sofre modificações irreversíveis e no final da viagem. Eu agora estou sentado na janela para apreciar o final dessa viagem. Então o pigarro é o menor dos problemas. Eu peço desculpa, mas às vezes não dá. A garganta fica seca. E tem que ser com chá mesmo, né? E gengibre também. Enfim, vamos lá. Continuando com essa saga, tem muita coisa para conversar ainda. E muito desses... quase todos esses assuntos são interpenetrados. Eles se conectam um com o outro, se interpenetram. Nós estamos falando sobre esses deuses da antiguidade enquanto podemos, né? Porque cada vez as coisas vão ficando mais complicadas. Então esses Shairoanos brilhantes, eles trouxeram conhecimento e aprendizado para as pessoas comuns ao seu redor. O homem evoluiu. Ele não tinha direito àquelas naves, né, a certos privilégios, né, mas eles trouxeram conhecimento, empurraram a humanidade, deram aquele empurrãozinho. Então, aí houve essa evolução. Então nós vamos ver que essa deusa, né, ela era consorte de Surya, ela era diretora do conselho que iria se igualar a Enlil, o marido de Nihulsa, o Shairoan. Esse estudioso Kate afirma que ela era na origem uma mãe de todos os deuses, que gerou, porque sempre o poder gerador é feminino, não adianta espernear. Como no início da Grécia, né? Então os deuses são que eram... os gregos também tinham os seus primeiros deuses, né? Depois foram substituídos, vinham os outros filhos, vinham os híbridos. Nós vamos vendo muito isso. São os deuses de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Né? No Egito nós vemos isso. Primeiro governaram na época dos Epitep, o que eles chamam de a Era Dourada, eram os deuses que governavam. Depois eram os semideuses, depois os híbridos, depois os representantes desses deuses. Porque eles foram embora. E eles morriam também. Já falamos que isso está bem escrito lá no Salmo 82, sem contar o que nós temos nas tabuletas. Mas no Salmo 82 fala sobre isso. Vocês vão morrer como os homens. Vivem mais, mas morrem. Vamos ver mais adiante.
Nós temos aí o líder da Vishnu, os primeiros deuses, né? Eles foram substituídos depois pela turma que veio mais tarde. Isso é demonstrado por Vishnu, que em comparação à sua grandeza, ele parece ter pouca importância no Rig Veda. O líder da segunda ordem dos deuses, Indra, era muito mais conhecido do que muitos dos seus superiores. Era um personagem tremendo. Eles vêm para a Terra e mudam a personalidade, alguns são bem malzinhos. E todo mundo sabe, quando nós chegarmos lá nos deuses europeus, nos deuses escandinavos, do panteão escandinavo, né? Thor, aquela turma toda, nós vamos ver que também é a mesma coisa. Eles vêm para a Terra, fazem uma arruaça, uma confusão, né? Temos o Thor, né? Escandinavo, que é associado com Agni, fogo, e vai por aí afora. Vayu, uma divindade rápida de pensamento, de 1000 olhos, né? Como superior Indra, um grande bebedor de soma, que é uma bebida misteriosa, até hoje ninguém sabe o que é, mas nós temos algumas hipóteses, né? Ele tinha ligação com a cura, a produção da luz, ele era muito identificado com Odin, né? Mas esse estudioso, o Keith, ele acha que não, como eu também acho que não, são diferentes. São várias gerações de Deus, né? Pois bem, então nós estamos aí chegando a um ponto, né? Que as eras contadas no Mahabharata, as 4 eras, 4 idades, né, podem ser ajustadas com as histórias dos Anunnakis também. A chegada dos anjos caídos, dos vigilantes, né, que aconteceu por volta de 7600 a.C., parece ter coincidido com o fim de um período áureo da era Krita no Mahabharata. Nós vamos ver que os vigilantes, eles chegam depois, os anjos caídos, né? Os janisseus vigilantes, no livro de Enoque. É uma geração bem lá na frente, eles chegam milhares de anos depois. Foram várias levas, várias turmas, como eu sempre já falei no livro do Charles Forte, né? O livro dos condenados, livro dos danados, aliás. Quando ele fala que o planeta Terra possivelmente passou por várias ondas, por várias levas, de interferência dessa turma, que vieram, tentaram estabelecer colônias e por algum motivo não conseguiram, por guerras, por doença, por adaptação, por briga familiar, etc, etc. Então nós vamos ver que foi o fim de um sonho para o Shine One, quando chega o fim da era Krita, aliás. Então o Vale do Jordão desmoronou na crise, foi um caos que foi abainado pelo grande dilúvio. Aí entra a história do Yongdria, da queda de um meteoro, desses conflitos. Nós ainda não temos certeza do que exatamente causou essa fuga dos deuses. Quando eles vão embora, a inundação, o grande dilúvio. Então, o mundo ele presenciou vários séculos de prosperidade dourada sob o altruísmo e o ensino desses fundadores do Éden, dessa turma que saiu espalhando pelo mundo, provocando a evolução. O fim da era Krita, então, era vista como a ascensão do governo dinástico nas grandes cidades espalhadas pelo mundo na época. São as cidades-estados da Mesopotâmia, as dinastias guerreiras do Egito, né, no Vale do Nilo, depois com aquele materialismo horroroso, aquelas oferendas aos templos a deuses que já não estavam mais lá, os sacerdotes se enchendo de riquezas, exigindo sacrifícios para os deuses que já tinham ido embora. O crescimento das práticas religiosas, né? O surgimento das classes sacerdotais. Como comentei em outros vídeos, alguns híbridos ficaram, alguns semideuses, mas eles também morriam. E aquela turma que tinha tido acesso àquele poder não queria perder. Queria perpetuar aquele poder, então se criou as classes sacerdotais que seriam os intermediários entre os humanos e aqueles deuses que já não estavam mais ali. As estátuas de pedra já não faziam mais nada, as de madeira muito menos. Então, na segunda era, Treta disse que a virtude havia declinado em 1/4 de sua plena perfeição com relação à Idade de Ouro. Os sacrifícios então passaram a existir e com ritos de sacrifício se tentou alcançar a salvação espiritual. Mas quando os espanhóis chegaram na América do Sul, os astecas e os incas faziam sacrifícios, mas eram aos centenas,
Tá, se descobriu agora na cidade do México uma montanha de crânios. Sacrificavam todos, crianças, todo mundo. Criou-se essa pegada macabra de que fazendo sacrifícios se conseguiriam a benemesse desses deuses, né? Se bem que alguns deles gostavam desse sacrifício porque se alimentavam dessa energia. Já foi a deteriorização dessa ocupação Anunnaki. Foram os que vieram depois. Não, várias correntes dentro do hinduísmo achavam que para você ter essa conexão com os deuses e com essas regiões espirituais, você tinha que fazer a meditação e a renúncia ao mundo, sacrifícios, aqueles caras que ficam com a mão para cima até a mão endurecer. Os deuses não precisam disso, né? Mas se criou uma outra linha. Nós conversamos no outro vídeo como Jesus Cristo explicou como se fazia essa transposição. Eu ainda vou voltar a falar lá, estou fazendo um looping para depois voltar lá naquela história. Como isso é uma coisa muito mais simples de fazer pela meditação, pela uma transposição mental, sem grandes salamaleques, sem grandes rituais, sem grandes aparatos também, né? Se fazer oferendas, mais oferendas. No templo de Jerusalém se matava de pombo, de ovelha, era uma coisa absurda, devia ser um mau cheiro horroroso. Então, nós vamos ver que 5.000 anos depois, os santos Sikhs, liderados pelo Guru Nanak, no século XVI depois de Cristo, voltaram às práticas de meditação e renúncia. E continuam fazendo isso até hoje, está em todo lugar do mundo. Vai desde da macumba, que corta, que oferece o frango, né? O frango, a galinha preta, né? Isso em todo lugar do mundo, na Indonésia, todos fazem sacrifício para agradar esses deuses. Nós vamos ver que o declínio continuou nas virtudes em todo o Oriente Médio, na América do Sul também, a China também fazia sacrifícios humanos. Então a gloriosa civilização suméria já havia sumido. Passamos pela Síria, Babilônia, veio depois o despotismo sanguinário de Yahvé, que exigia sacrifício também, humano e de animal. Gostava de churrasco, né? Tinha que ter um cheiro da oferenda, ele tinha que agradar. Tinha que separar a gordura de um lado, o fígado do outro, tinha todo um ritual. Isso são entidades que vieram depois. E com a corrupção da Irmandade da Serpente. Antes elas eram boazinhas, depois passaram a ser más. Inverteram a história. Então isso aí levou a um genocídio de povos no Vale do Jordão até a queda final de Jerusalém e o exílio do povo judeu para a Babilônia. Os deuses já não estavam mais presentes. Então nós vamos ver que houve uma quebra nessa linha evolutiva. E nós estamos aqui agora por causa dessa quebra, com essa confusão toda. Eu fiz um vídeo que em sequência a esse, dando início a uma tentativa de explicação dessa situação toda que começou lá atrás, degringolou lá atrás e está vindo até hoje. Aonde foram esses deuses? Onde eles estão? É o planeta Terra um planeta prisão? Ou a granja humana, como chamava o Salvador Freixedo? Ou é uma escola obrigatória que nós temos que passar para caminhar na evolução? Porque o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. What you do echoes in this life, echoes in eternity. Pois é. O que nós fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Bom, vamos ver, nós vamos continuar na próxima semana. Tem mais um vídeo pronto que eu vou publicar já já, porque esse final de semana é o aniversário da minha neta, e aí todo um aparato vai ser feito para ela. Ela é a grande deusa, adorada e amada. Até já.